irmãos. Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor. Bom é estar nesse lugar. Foi isso que os discípulos falaram quando Jesus os chamou para ir ao Monte da Transfiguração. E ali eles sentiram a presença forte de Deus. E eles disseram, bom é estar nesse lugar. Segundo Crônicas, capítulo 21. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 21. Deus esteja abençoando a todos. Noite agradável, né, irmãos? Choveu bastante, esfriou, graças a Deus, está chovendo, o verão foi bastante puxado, e graças ao Senhor que está chovendo, amém? Nós vamos ler, irmãos, enquanto deixam aberto aí, e aí durante a mensagem a gente vai lendo os trechos, tá bom? Vamos ler apenas um versículo inicialmente e logo após nós iremos para a mensagem. Segundo Crônicas, capítulo 21, vamos ler o versículo 5 que diz: Era Jeroão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Amém. Irmão, Jeroão, ele era o filho mais velho do grande rei Josias, melhor, Josafá, e neto do rei Asa. Embora ele tivesse outros irmãos, que é mencionado aí no texto, por ser o primogênito, foi ele quem herdou o trono após a morte do piedoso rei Josafá. E ele começou a reinar, como nós vimos aí na leitura, com 30 anos de idade, 32 anos, e reinou 8 anos em Jerusalém, no Reino do Sul. E de todos os reis, irmãos, de Judá, nenhum teve um fim tão trágico como esse rei. Nenhum dos reis de Judá teve um fim tão trágico como teve o rei Jeroboão. Então ele, na sua morte, não houve lágrimas, não houve pranto no seu funeral, e não houve saudades depois da sua morte. Geralmente, quando a gente vai ao cemitério, pelo menos eu, quando vou ao cemitério, eu olho aquelas placas que ficam, a lápide, né, que é colocada ali, e ali tem o nome da pessoa que foi sepultada ali, naquele túmulo. Às vezes tem uma foto, tem a data de nascimento, da sua partida, e tem alguma frase, às vezes, né, falando sobre a saudade que ele deixou, sobre o legado que ele deixou, das lembranças que vão ficar. Mas na lápide do túmulo desse rei aqui, né, Jeorão, poderia muito bem ter colocado aquilo que está no versículo de número 20, que diz assim: era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E poderia ser colocado isso aqui: e se foi, sem deixar saudades. Irmãos, que triste para um rei que partiu e não deixou saudades para ninguém, nem para os seus súditos, para a sua nação, nem para os seus familiares.
Então, Jeorão, irmãos, fez muitas escolhas erradas em sua vida. Escolhas que transformaram ele num monstro, numa ameaça à sua família e à nação. E eu queria olhar com os irmãos quais foram essas decisões que ele tomou, essas escolhas que ele tomou, que ele fez durante a sua vida, que tornou ele nesse monstro, nessa pessoa desprezível, a ponto de na sua morte ninguém chorar, a ponto de na sua partida ninguém sentir saudades. Então, a gente pode até intitular essa mensagem: ele se foi sem deixar saudades. E por que ele se foi sem deixar saudades? Jeorão, irmãos, primeiro, ele deixou de seguir o bom exemplo do seu pai. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: descansou Josafá com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filho de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhe fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino de Jeorão, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Irmãos, Josafá, o seu pai, ele foi um homem muito piedoso. E também o seu avô, o rei Asa. Vocês tiveram a curiosidade de depois ler, vocês vão ver que esses homens foram homens exemplares. Foram reis piedosos. Josafá, ele conheceu a Deus, e ele fez Deus conhecido pelas pessoas, as pessoas. Josafá foi um rei que fez uma grande reforma espiritual em Jerusalém, no reino de Judá. E ele teve o cuidado de fazer com que os seus oficiais, eles fossem de cidade em cidade, lendo a lei, lendo a palavra de Deus, ensinando as pessoas. Foi um homem exemplar, que conheceu a Deus e fez Deus conhecido ao seu povo. Ele experimentou o livramento de Deus por várias vezes, e levou o povo, a nação, a pôr a sua confiança em Deus. Porém, esse filho, Jeorão, mesmo sendo o filho mais velho, que acompanhou a trajetória do seu pai, do seu avô, que viu os bons exemplos, ele não andou no mesmo caminho, no bom caminho, nas pegadas do seu pai, o rei Josias. Ele não foi o rei Josafá. Ele não fez isso, né? Pelo contrário, ele fez tudo o contrário. Por causa, irmãos, da sua loucura, ele transtornou a sua vida. A vida dele foi transtornada. E teve uma morte triste, uma morte trágica, uma morte que dá dó quando a gente lê a história. Ele transtornou a sua família, matou os seus irmãos, não teve piedade, com medo de que perdesse o trono. Quando Josafá ele morreu, antes de morrer, ele sabia que, por direito, o trono era desse filho, né, Jeorão, porque ele era o primogênito.
Mas a leitura aí, que a gente vai ver mais um pouco à frente, vai nos dizer que os seus irmãos eram muito melhor do que eles. Mas ele, por direito de primogenitura, ele recebia uma herança dobrada e o trono. Mas antes de morrer, Josafá, ele organizou a família. Ele deu cidade para os seus filhos, ele deu bens para os seus filhos, para eles não serem um peso para Jeorão. E mesmo assim, Jeorão, ele matou seus irmãos, todos os seus irmãos, né? E ele transtornou a sua vida, ele transtornou a sua família, ele transtornou a nação, porque ao invés de seguir o exemplo de seu pai, levar a sua nação a adorar a Deus, ele conduziu essa nação à idolatria. Ele conduziu essa nação a adorar outros deuses. Segundo, irmãos, uma outra decisão errada que ele tomou, Jeorão deixou de buscar a direção de Deus para o seu casamento. Veja o que diz aí o versículo de número 6. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Andou nos caminhos de Israel. Irmãos, depois que o reino de Israel foi dividido, ficou o reino do norte, reino do sul, Israel e Judá. A Bíblia diz que o reino de Israel não teve um rei que prestou, nenhum sequer. Judá alternava entre reis bons e reis ruins, né? Esse aqui era um ruim, né? Mas teve reis bons, e ele andou nos caminhos. Qual era o caminho do povo de Israel, da nação de Israel, do reino do norte? Idolatria. E diz o texto que ele andou nesse caminho por quê? Porque ele casou com a filha do rei Acabe. Ele era genro de Acabe. Ele era genro da rainha Jezabel, a pior rainha que já teve. Uma mulher má, perversa, que quando casou-se, ela não era judia. E quando ela casou-se com Acabe, foi ela que assumiu o trono, podemos dizer assim, porque ela que mandava e desmandava. Ela trouxe a adoração dos seus deuses para dentro da nação de Israel. Ela trouxe a adoração a Baal e ainda trouxe sacerdotes de lá para ensinar o povo a adorar aqueles deuses e assim desprezar o Deus Criador. E olha de onde ele foi buscar uma esposa para si, dessa família. Foi buscar uma esposa na pior família do Reino do Norte. Esse casamento, irmãos, longe de incentivá-lo a andar com Deus, induziu a fazer o que era mal perante o Senhor, porque induziu ele à idolatria. Diz o texto que ele andou no caminho de Israel, e o caminho de Israel é o caminho de idolatria, era o caminho de apostasia, era o caminho de desprezo ao Deus Criador. Irmãos, um casamento errado, ele é fonte de muitos desgostos, causa muita dor, é palco de muitas tragédias. Fica um alerta para os jovens que ainda não casaram. Quando forem tomar esposo ou esposa para casares, muito cuidado para não buscar pessoas que vão lhe afastar de Deus. Esse homem, o seu casamento, o casamento de Jeroão, matriculou ele na infame escola da idolatria. Ele tornou-se idólatra, por isso ele teve o bom exemplo do pai, que não era idólatra, o bom exemplo do avô, mas ele não andou nesse caminho. Quando ele vai casar, ele vai buscar uma esposa lá no Reino do Norte, na família de Acabe e Jezabel. Depois da sua morte, essa mulher, a sua esposa, Atália, ela continuou aconselhando Acais, que era o filho dele, que assumiu no lugar dele. E
ela continuou aconselhando ele para o caminho errado. Você continuar lendo o texto depois do capítulo 22, vai falar sobre isso. Ela teve influência ainda, e mais tarde ela tentou usurpar o próprio trono. Depois que ele é morto, ela tenta usurpar o próprio trono, antes de Jeú se tornar o rei. Ele reinou por breve tempo. O próximo rei, o filho de Jeorão. E ela, quando ele assume o trono, ela aconselha seu filho de forma errada, direciona ele de forma errada. Tanto que ele morre jovem demais, que ele não tem raiz, ali não aprofunda suas raízes, não estende suas raízes no comando, na direção do reinado ali. E depois ela tenta assumir o trono no lugar dele. Uma outra decisão errada, irmãos, que Jeorão ele tomou durante a sua vida, e que fez ele um homem cruel, foi que ele deixou de confiar em Deus para sustentar o seu governo. O versículo de número 4, nós já lemos, mas vamos repetir, que diz assim: tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Irmãos, Jeorão, ao assumir o trono, tendo se fortalecido, ele matou todos os irmãos à espada, alguns príncipes ali de Judá. Essa truculência e desumana ação foi resultado da sua insegurança, porque ele tinha medo de que um dos seus irmãos lhe matasse para assumir o trono no seu lugar. Ele tinha medo de que algum dos príncipes de Judá, eles formassem uma rebelião para depor ele do trono e assumir seu lugar. Então o que é que ele faz? Ele mata todos aqueles que possivelmente seriam uma ameaça para o seu reinado. O medo de perder o poder fez ele destruir seus possíveis concorrentes. Sua gana, irmãos, pelo prestígio, maníaco, louco, induziu a matar os membros da sua própria família, seus próprios irmãos. Que crueldade! Olha o ponto que leva um homem, o que leva um homem a fazer por causa do poder, por causa da ganância, por causa de status. Matar sua própria família. Ele tornou-se um homem perverso, sem amor natural, sem temor a Deus, sem respeito à vida. Jeorão se tornou esse homem, por causa do poder, do medo de perder o poder. Ele se torna esse perverso, um homem sem um pingo de amor ao seu próximo, especialmente à sua família. Um homem sem temor nenhum a Deus, não temia Deus. Um homem sem respeito à vida. Para ele a vida não tinha valor, e ele tirava a vida de quem fosse, na sua imaginação, um inimigo para ele. Um homem cruel, um homem perverso. Uma outra decisão errada, irmãos, que ele tomou na sua vida. Jeorão, ele deixou de servir a Deus vivo para promover idolatria em sua nação. Olha aí o versículo de número 11. Diz assim: também fez alto dos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrita: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste
até os irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Então, irmãos, ao assumir o trono, ele, em vez de imitar o seu pai Josafá, um homem piedoso, o homem que se preocupou com a vida espiritual da nação de Israel, do povo de Judá, de Jerusalém, o homem que se preocupou em ensinar a palavra e aproximar o povo de Deus, ele imitou o seu sogro Acabe, um homem idólatra, um homem perverso. Ele imitou o seu sogro, ele assumiu uma postura totalmente contrária de seu pai. Ele recebeu conselhos da sua sogra e levou o povo a idolatrar. Lembra que a nação de Israel estava totalmente corrompida, idólatra. O rei, o profeta, nessa época aqui, um dos profetas era Elias. Elias, exatamente nesse período, Elias, ele desafia os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. E ali, quando a manifestação de Deus se faz presente através do fogo ali que consome aquele holocausto, Elias, ele mata os profetas de Baal, mais de 400 profetas. E então o que ele recebe? Ameaças de Jezabel. Quando o trouxa do rei Acabe chega lá dizendo para ela o que havia ter feito, ela vai dizer, manda dizer para ele então o que vai acontecer com ele, o mesmo que aconteceu com os profetas. Ela que mandava. E foi exatamente esse caminho que ele seguiu. Ao invés de promover a religião verdadeira em seu reino, ele disseminou em Jerusalém, irmãos, a idolatria. Fez errar a nação de Judá. Ao invés de ser luz para que pudesse talvez brilhar ali na nação, no povo, no reino do norte, que estavam corrompidos, em trevas, idólatra, ele se une a eles. Ele traz para dentro de Judá a idolatria de Israel. Ele traz para dentro de Judá a adoração aos deuses que era adorado ali. E com isso a ira de Deus. Ele liderou sua nação para longe de Deus. Ao invés dele aproximar, como um líder que ele era, aproximar o povo de Deus, ele distancia o povo, o seu povo de Deus. Ele afasta o povo de Deus. Ele foi um líder nocivo à sua família e ao seu povo. Ele foi um indutor da nação, da sua nação, a afastar-se de Deus. Que perversidade! Que perversidade desse homem que teve a oportunidade de reinar uma nação, de ser rei de uma nação da qual nasceria Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Um homem que teve bons exemplos em casa, do seu pai, anteriormente do seu avô. Sua avó e mãe deveriam ter sido piedosas também. E ele comete esses erros, ele faz essas escolhas que leva ele, torna ele a se tornar esse homem cruel, que mesmo no dia da sua morte, ninguém chora, ninguém lamenta, ninguém sente saudades. Pelo contrário, né? Talvez se tivesse foguete, muitos tinham soltado foguete lá, né? Deram graças a Deus pela morte dele. Uma outra decisão errada de Jeorão, irmãos, ele atraiu a maldição sobre a sua cabeça, sobre a sua família e sobre a sua nação. Versículo 14 em diante, diz assim: eis que o Senhor, ainda a palavra do profeta Elias aqui falando, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, no intestino, né? Enfermidade
que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filhos e dos filisteus e dos arábios, que estão ao lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que lhe acharam na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Irmãos, olha o que ele atraiu, por causa das suas decisões erradas, por causa da sua idolatria, por ter afastado a nação de Israel, por não ter buscado a Deus, pelo contrário, ter desprezado Deus. Ele atraiu maldição sobre a sua cabeça, sobre a sua própria vida. Deus castigou ele com a enfermidade, com a doença da qual ele sofreu muito, possivelmente um câncer no seu estômago. A sua família, seus filhos foram mortos, somente um escapou, porque foi escondido, alguém pegou com pressa e escondeu ele lá, e ele passou 6 anos escondido. Os bens da nação de Israel, do povo de Judá, de Jerusalém, foram levados. Porque Jeorão, irmãos, abandonou os caminhos do seu pai, do seu avô, para seguir os perversos conselhos de Acabe. Deus trouxe grande flagelo sobre o seu povo, sobre os seus filhos, sua família, suas mulheres e todas as suas possessões. Irmãos, o pecado, ele atrai o juízo divino. O pecado, ele é o filho maldito da cobiça. Por ele cobiçar o reino, poder, ele atraiu para si a maldição, o juízo de Deus. O salário do pecado, irmão, é a morte. Não há para onde correr. O salário do pecado é a morte. Tantas pessoas que hoje ouvem a palavra de Deus, mas estão desprezando o convite do Senhor, o convite da graça, da salvação. Quantas pessoas que têm oportunidades, dia após dia, de ouvindo o Evangelho, de entregar sua vida para o Senhor, de fazer um conserto da sua vida ao Senhor, mas têm adiado isso, desprezado o bom convite do Senhor, que diz: vinde a mim. E isso, irmãos, atrai, acima de tudo, a maldição da condenação. Porque partir desse mundo sem Cristo é a certeza de partir condenado. Jeorão, irmãos, ele atraiu maldição para si mesmo, para a sua família, para suas mulheres, seus filhos e para a nação de Israel, que vivia em paz, que no reinado tanto do rei Asa quanto do seu pai Josafá não houve guerras. Deus livrou. E agora ele experimenta a invasão, vendo o inimigo chegar e fazer esse tipo de coisa. Irmãos, Jeorão, ele colheu o que plantou, pois ele foi atacado de uma enfermidade, de uma doença assombrosa, incurável. O texto, versículo 18, diz assim, 18 e 19: depois de tudo isso, depois da invasão, o Senhor o feriu nas suas entranhas, no seu estômago, seu intestino, com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhes as entranhas por causa da enfermidade. Provavelmente ele vomitou seu intestino, defecou seu intestino, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais.
Irmãos, ele morreu de uma doença terrível, agonizando, sentindo dores, uma doença incurável, 2 anos de sofrimento, dia após dia, a doença ia se agravando mais, tudo isso porque ele desprezou a Deus, porque era a colheita do que ele havia plantado. Jorão, irmãos, ele zombou da graça de Deus. Deus havia sido gracioso com ele, Deus havia dado vida para ele, preservado, ele nasceu numa boa família, uma família de pais piedosos, teve um avô piedoso. Deus foi gracioso com ele, confiando a ele o direito de primogenitura. Ele herdou um trono, um reino, e ele zombou dessa graça de Deus, da bondade de Deus. Ele escarneceu da bondade de Deus, ele encheu Jerusalém de abominável idolatria. Ao invés de alegrar o coração de Deus, esse homem, ele entristece o coração de Deus, e porque ele virou as costas para Deus, ele foi ferido por uma enfermidade que lhe trouxe terríveis sofrimentos, tormentos, uma morte humilhante. Saíram-lhe suas entranhas, seus intestinos, e morreu com terríveis agonias. Que triste fim para esse homem que tinha tudo para ser um grande rei. Mas em último lugar, irmãos, para a gente ver a última decisão errada que ele tomou, que tornou ele esse homem cruel que ele se tornou, e que atraiu toda essa maldição tanto para a vida dele, quanto para a sua família e para a nação. Jeorão viveu para fazer o mal e morreu sem deixar de si saudades. O finalzinho do versículo 19 diz assim: o seu povo não lhe queimou aromas como fez a seus pais. O povo não quis queimar aromas, não quis fazer um sepultamento digno de reis, como todos os outros teve. E o versículo 20 diz: era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar saudades, sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis, nem no lugar onde eram sepultados os reis colocaram ele. Foi o pior rei. Nenhum outro teve a morte, um fim tão trágico como esse. Depois de 2 anos de um atroz sofrimento, Jorão morreu. Sua morte, entretanto, não produziu lágrimas dos seus súditos, mas alívio. O povo deu graças a Deus porque ele tinha morrido. O povo não chorou, não pranteou, não deu a ele um enterro digno de um rei. O seu povo não lhe queimou aromas, nem lhe prestou homenagens. Ele se foi sem deixar saudades. Sua vida foi um fracasso. Sua morte, uma tragédia. Seu legado, um pesadelo. Que triste história, irmãos, de um homem que perdeu as melhores oportunidades da vida e morreu sem se voltar para Deus. O que nós podemos aplicar para a nossa vida, irmãos? Quais são as oportunidades que nós temos? O que nós temos feito com as oportunidades que nós temos? Jeorão teve a oportunidade de ser rei do povo do qual descenderia Jesus. Ele teve a oportunidade de liderar um povo na adoração a Deus, de só conduzir, de deixar no mesmo eixo ali o que seu avô e seu pai haviam deixado como legado. Mas ele escolheu o contrário, por causa das suas más escolhas e decisões. Irmãos, como que nós temos aproveitado as oportunidades que nós temos tido? Como que você aproveita a oportunidade de dizer: eu tenho um dia de vida hoje? Você tem vivido para a sua glória, para a glória do mundo ou para a glória de Deus? Como
Como tem sido os seus dias, seus anos? Como que você tem se relacionado com as oportunidades que você tem tido de ouvir a palavra de Deus, de entregar a sua vida para Deus? Você tem aceitado? Você tem acolhido com alegria ou você tem desprezado? Como que você tem, jovens aqui, você tem aproveitado a oportunidade de ter uma família que vem à igreja, que busca a Deus, que tem desde a sua mais tenra infância te conduzido à igreja? Porque aqui, se a gente olhar, esses adolescentes que aqui estão, todos começaram a vir para a igreja desde bebê. Se não mais numa idade de 3, 4 anos. Mas a maioria nasceram na igreja. E como que você tem aproveitado essa oportunidade de crescer na fé, de agradecer a Deus pelos pais que tem? Olha quantos outros filhos que têm pais que não estão nem para a vida deles, que dão maus exemplos, que ao invés de incentivá-los a vir à igreja, a servir a Deus, a tocar um instrumento, a cantar louvores, a ouvir a palavra de Deus, estão incentivando a bebedeira, porque estão bebendo junto com eles ali, do lado, levando para ambientes impróprios. Como que você, pai e mãe, tem aproveitado o privilégio dos filhos que Deus tem te dado para educá-los e ensiná-los? Qual o exemplo que você tem dado a eles? Qual o legado que você vai deixar para eles? O que eles vão decidir na vida deles quando eles estiverem na fase adulta da vida? Será que lá atrás, lá na frente, melhor, eles vão olhar para trás e dizer: eu estou nessa vida porque meu pai não me deu um exemplo? Josafá teve todos os exemplos. Se seus pais estivessem vivos, eles não teriam nenhuma culpa de consciência, nenhum peso na sua consciência, dizer: nós erramos. Nós erramos. Mas quantos pais que estão sofrendo nesse momento, quantas mães que nesse momento estão loucas para o dia amanhecer, porque o filho saiu de casa talvez ontem e nunca voltou, não sabe nem por onde anda, louca para receber uma mensagem para dizer: eu estou bem. Mas por quê? Porque não encaminhou no caminho certo, não deu bom exemplo. Como que você tem aproveitado a oportunidade de ser pai, de ser mãe, para conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor? Esse rei teve todas as oportunidades de ser uma pessoa que deixasse um bom legado, mas o legado que ele deixou foi um pesadelo. E logo após ele morrer, o seu filho assume e ele reina, se não me engano, 2 anos apenas, ou foi 1 ano, uma coisa assim, e morre. Irmãos, que Deus nos dê sabedoria, para que nós saibamos aproveitar com alegria as oportunidades que Deus tem nos dado, para fazer o bem, para viver para a glória de Deus, para encaminhar aquilo que Deus nos deixou de bom, nos bons caminhos. Que Deus nos abençoe, nos dê fé, para não desprezarmos a palavra de Deus, seus conselhos, seus convites, mas abraçar e sermos direcionados por Ele. Enquanto o rei Josafá, o rei Asa, preferiram ser conduzidos pelos conselhos da palavra de Deus, esse rei, ele preferiu ser conduzido pelos conselhos de alguém que desprezava Deus. Quantas pessoas que estão aqui, quantos jovens que têm se perdido, porque têm preferido os conselhos lá de fora do que o conselho de pai e de mãe, porque têm preferido conselhos de amigos
de pessoas que talvez são seu amigo só no momento que ele pode lhe oferecer alguma coisa. Por que Judá, o reino de Israel dividiu, ficou o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá? Porque o rei, filho de Salomão, ele foi buscar conselho de pessoas erradas e levou a grande maioria do reino de Israel, porque a nação de Judá ficou apenas 2 tribos, a uma nação idólatra que nunca teve um rei que prestou. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos sabedoria, discernimento e fé para viver nos caminhos do Senhor, para ponderarmos nas decisões que nós vamos tomar na nossa vida. Que Deus abençoe nossos jovens, adolescentes, para tomar boas decisões quando forem namorar ou casar, para que não possam sofrer lá na frente. Que Deus abençoe pais e mães, para que possam conduzir bem seus filhos nos caminhos do Senhor, para que não sofra lá na frente com a consciência pesada de dizer: eu poderia ter levado meu filho nesse caminho e não ter dado esse mau exemplo. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra.